Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vim aqui contar para vocês a história desse texto que tem rendido tanto, né? Esse trecho não escrito das cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, né? Mas antes disso eu gostaria de comentar rapidamente o que aconteceu hoje, né? Quem me acompanha, né, viu pelos stories que eu solicitei a ajuda de vocês que me seguem aqui, né, para que a confusão quanto à autoria desse texto fosse desfeita, porque a deputada Clarissa Tércio, né, havia feito um vídeo lendo esse meu texto e atribuindo ele ao Lewis, né, e vocês corresponderam de pronto, vocês foram lá e a confusão foi desfeita, né? Ela já tinha inclusive gravado um outro vídeo corrigindo e atribuindo a minha autoria, né? Então eu gostaria de deixar isso bem claro, tá? Tá tudo bem com a deputada, tá? O que aconteceu foi um engano, como acontece com a maioria das pessoas que têm acesso a esse texto. Esse texto ele está vivendo uma segunda onda, né? Assim como o Covid, porque quando eu escrevi em abril do ano passado, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Eu recebi traduções dele para o italiano, para o espanhol, então ele foi bastante longe. Só que muitas vezes as pessoas que replicavam não entendiam o título e atribuíam erroneamente a autoria ao C.S. Lewis. Eu me inspirei no Lewis, eu amo o Lewis, eu li a maioria das obras dele. E então eu realmente quis dar esse tom pesado que o livro dele possui, embora o livro não tenha esse formato, não é um diálogo, mas é uma troca de cartas, né? Então eu começo esclarecendo esse ponto, tá? A deputada esclareceu, corrigiu o vídeo dela, né? E tá tudo bem. Em momento algum, pessoal, isso eu notei em algumas pessoas, né, que foram me ajudar a esclarecer essa questão nos perfis e também nos grupos de WhatsApp por onde o texto rolou, né, e o vídeo também. Em momento algum, eu acho que as pessoas estão divulgando esse texto, atribuindo a autoria ao Lewis por maldade. Normalmente as pessoas já pegam o bonde andando e seguem passando a informação adiante de uma maneira errada. Então, assim, não tem por que ficar esperando, supondo o mal do outro, entende? O caso da deputada foi confusão, foi desconhecimento, né? E quando ela percebeu, ela corrigiu, né? E o pastor Silas Malafaia, que replicou o vídeo dela, fez a mesma coisa. Então, logo ele percebeu nos comentários que havia cometido um erro, ele deletou aquela primeira versão e então ele postou a versão corrigida, onde os créditos são atribuídos a mim, tá bem? Então, assim, gente, sem treta, tá? Sem chegar atacando pedra, porque quantas vezes a gente comete esse tipo de erro? De receber uma informação de segunda mão, né? E passar adiante como um telefone sem fio, né? Isso acontece com a gente, então a gente tem que ser benevolente com o outro também, né? E não sair supondo mal, tá bem? Então, para esclarecer esse evento da manhã, né, de hoje, que rendeu bastante e está rendendo ainda, né? Muita gente nova chegou aqui por conta dessa confusão e eu espero que sejam todos bem-vindos, tá bem? Agora a história do texto é a seguinte, eu já contei esse episódio em algum momento aqui nesse perfil, não lembro se por escrito ou por vídeo, mas resumidamente foi o seguinte, foi bem no início da pandemia, né, em abril, nós havíamos voltado para casa depois da missa e a gente almoçou e tal, as crianças foram brincar, descansar e eu fui deitar um instantinho. Fui tirar a siesta e no que eu coloquei a cabeça no travesseiro, a parte final do texto me ocorreu.
Se vocês lembram, né, aquele trecho final onde o diabo diz que nunca foi tão fácil, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e aquilo grudou em mim e eu pensei, eu preciso escrever. E eu levantei, acho que não fazia 5 minutos, 10 minutos que eu tinha deitado, né? E em poucos instantes eu tinha esse texto pronto, eu tinha esse texto escrito. Então, assim, as pessoas me elogiam, a autoria realmente é minha, mas eu tenho certeza que foi inspiração divina, porque não foi algo que eu fiquei trabalhando muito tempo, pensando, elaborando, não, foi uma luz, e a partir dessa luz o resto se iluminou, né? E eu pude escrever, então, essa passagem final. Então foi assim, né? E eu conto isso para encorajá-los, porque o Espírito Santo é um espírito doce, ele não é um espírito violento, ele não é um espírito bruto, ele não nos força nada, mas ele nos convida. Ele é delicado, ele é paciente. E quantas vezes a gente recebe o seu convite e ignora? Justamente porque ele é delicado, ele não nos obriga a nada. Eu poderia ter virado para o lado e seguir dormindo, né? E esse texto não teria surgido e tantas pessoas não teriam parado para pensar no quanto elas estão sendo subjugadas pelo diabo por meio do medo. Quantas pessoas não teriam parado para refletir a respeito da salvação de suas almas? Então vejam como um episódio que aparentemente não teria maiores repercussões, num perfil pequeníssimo, porque na época eu acho que eu não tinha nem 3.000 seguidores, era uma coisa pequena, né? Poderia simplesmente não ter acontecido. E a gente não está vivendo agora essa segunda onda, né? Que se Deus quiser também alcançará muita gente. Então é isso, pessoal. Eu fico agradecida pela participação de vocês, pela prontidão de vocês, né, em ajudar a desfazer esse mal entendido. E fica o convite, né, para que todos nós sejamos cada vez mais abertos e sensíveis ao agir de Deus na nossa vida, porque é isso que faz a diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo, tá bom? Então é isso. Um abraço e fiquem com Deus.